modo geral, considera-se a Idade Média o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente em 436 d.C. e a queda do Império Bizantino simultaneamente com o fim da Guerra dos 100 Anos, uma longa batalha de reinados entre Inglaterra e França em 1453 d.C. No que se refere a artes, o período medieval fica encaixado grosseiramente entre a arte clássica dos gregos e romanos e a arte classicista do Renascimento, e a arte bizantina corre em paralelo nesse período. O surgimento da Idade Média vem atrelado com o feudalismo, pois surge das ruínas do Império Romano Ocidental após a invasão dos povos bárbaros. Nesse período, começa um imenso movimento de ruralização da sociedade, tanto na demografia quanto na conjuntura econômica, com a redução dramática de qualquer tipo de atividade comercial. Ocorre também grande descentralização política, vinculada com a dependência crescente para com as atividades agrícolas e a relação de dependência com os donos de terras. Além disso, começa a rolar uma imensa vinculação militar entre a nobreza, em paralelo com a ascensão do poder da Igreja. Durante o sistema feudal, o comércio começa a se estabelecer de uma forma diferente, já que, para proteger as terras, os nobres constroem castelos e muralhas em volta de suas terras. Então, os comerciantes e artesãos, ao invés de sair de cidade em cidade para vender, passam a ficar em volta das muralhas dos castelos. Esse espaço se chamava burgo, por isso denominou-se a classe de burgueses. Ali, então, os comerciantes criam feiras e logo depois constroem casas de 2 andares, sendo terra e loja, formando o bairro de burguesia. Com o crescimento da burguesia, começou a se formar então um modelo de cidade parecido com o que se tem hoje. E de acordo com as cidades rurais, foram crescendo a economia da burguesia e começou a se expandir, chegando a fazer comércio com a China, o que acarretou na dissimação de uma das maiores pandemias globais, que foi a peste bubônica ou peste negra, como conhecido na época, já que o vírus originou-se na China e era transmitido pelas pulgas dos ratos. E como as cidades cresceram sem forma, apertadas, aglomeradas e mal educados, o que mais tinha nas ruas eram ratos. Não demorou muito para ter mais de 70% da população europeia morrer pela peste. Os dados afirmam que essa peste dizimou 1/3 da população naquela época. Esse fato foi o que deu início a um período obscuro na sociedade medieval. Como se não bastasse as guerras que a Igreja Católica, com seu autoritarismo, travou em nome de Deus, levando às mortes de milhares de inocentes que deduzissem seus incrédulos com suas cruzadas, matou milhares de judeus, um dos maiores massacres religiosos. Infelizmente, veríamos a história se repetir em 1939. Também foi um período marcado por doenças e, consequentemente, pela fome, já que não conseguiam produzir tanto quanto antes. E os impostos não foram reduzidos, o que resultou em várias revoltas camponesas, obrigando os nobres a pedir ajuda ao rei para controlar suas terras. Esse aumento de poder para os reinados deu início mais para frente ao absolutismo, e foi daí que os estados começaram a surgir, através da unificação das terras das nobrezas, mas esse já é um outro assunto. Você pode estar se perguntando como a igreja adquiriu tanto poder. Pois é, visto que, com o sistema de suzerania e vassalagem, o poder não estava mais centralizado como no caso do Império Romano. Então, o papel de ser o elemento unificador foi jogado para a instituição Igreja Católica, pois ainda que gozasse de algum poder, dado que o cristianismo era a religião oficial de Roma, foi durante o período medieval que a igreja se tornou a identidade mais poderosa da Europa. Afinal, era a única instituição organizada que havia dado algum resultado, fazendo com que fosse muito útil para os líderes tribais se relacionarem, fora que o ideário cristão servia muito bem para fundamentar a organização estamental dessas sociedades, os oratori, belatori e laboratori. Então, toda essa conjuntura nos permite entender por que somente a Igreja Católica continuava a contratar construtores, marceneiros, vidraristas, escultores e pintores. As igrejas se tornaram praticamente os únicos edifícios públicos que ainda eram construídos. E assim começa a se articular a estrutura social com a arte, mais especificamente a arte românica. Não é de se estranhar que um dos mais importantes tipos de arte nesse momento seja a arte românica, visto que os alicerces sobre os quais se constrói sejam justamente romanos. O termo românico foi criado com o objetivo de designar as obras arquitetônicas dos séculos XI e XII,
em razão de se assemelharem com as construções dos antigos romanos. As principais características dessas construções são: fortalezas de Deus, elas tinham um aspecto maciço e robusto e eram grandes e sólidas e contavam também com abóbadas e pilares maciços, que se sustentavam e janelas estreitas nas paredes espessas. O interior dessas construções costumavam contar com murais de tapeçarias adornados com figuras sólidas, simplificadas e arredondadas, que contavam histórias, mas isso também se encontrava nos castelos. Em uma época em que a população geral era analfabeta, a pintura e a escultura eram ferramentas de comunicação poderosíssimas. Voltando às estruturas, existem dois tipos predominantes nesse período: as abóbadas de berço, que era simples, consistindo de um arco pleno semicírculo, e a abóbada de aresta, que era basicamente a interseção de duas abóbadas de berço. Outro tipo de arte muito predominante nesse período é a arte gótica. O termo arquitetura gótica surgiu no século XVI para atribuir de forma pejorativa as edificações marcadas pelas estruturas pontiagudas de estilos bárbaros. A origem do termo para esse estilo está relacionada com um povo conhecido como godos. Os godos eram um povo germânico que batalharam com o Império Romano durante séculos, sendo um dos responsáveis por sua queda no Ocidente. No período gótico, com o desenvolvimento de novas estruturas, a horizontalidade dá lugar à verticalidade. Os elementos também se direcionam para o céu com o intuito de lembrar que Deus está acima das pessoas. Portanto, é possível observar o uso de pináculos nas igrejas, arcos ogivais e as abóbadas de nervura, que além de passarem essa impressão de verticalidade, distribuem melhor o peso das estruturas, possibilitando que as construções fossem mais altas. Outro grande elemento de sustentação presente nas construções góticas é o arco-botante, que consiste em um semiarco na parte exterior das construções que liga uma coluna de sustentação a um pilar com contraforte, diminuindo a pressão do peso dos tetos e da estrutura do prédio. Com isso, a presença de paredes de sustentação foi se tornando desnecessária e deu espaço para o uso de vitrais nos edifícios. Os vitrais deixaram as construções mais iluminadas, o que criou uma nova concepção na arquitetura religiosa, que a luz representava a Deus. Portanto, os templos deveriam ser iluminados pelo máximo de tempo possível. Além dos vitrais, localizados nas laterais das igrejas, essa luz também entrava através das rosáceas, que geralmente estão presentes na fachada das construções e que remetem a dois símbolos: o sol, símbolo de Cristo, e a rosa, símbolo de Maria. Nem sempre essas rosáceas eram preenchidas com vitrais, porque acreditava-se que Deus habitava nos templos, mas que esses não eram suficientemente espaçosos para sua grandeza. Por isso, se observa que na maioria das edificações góticas uma parte é deixada inacabada, sendo geralmente uma das rosáceas. Os vitrais e esculturas das igrejas góticas representavam histórias bíblicas e eram chamadas pela igreja de Liber Paperum, que significa o livro do povo pobre. As gárgulas são outro elemento muito presente nas construções da época. Apesar de serem associadas a seres monstruosos, o termo fazia menção inicialmente às calhas de escoamento da água de chuva, que provinham da palavra gargue, que significa gargarejo em francês. Com o tempo, elas foram ganhando as formas bestiais que hoje conhecemos e passaram a ter um novo objetivo, que seria afugentar os maus espíritos. Apesar de ser mal visto pelos renascentistas e iluministas como Idade das Trevas por causa do conhecimento científico limitado e a supremacia da Igreja Católica, essas construções e pinturas belíssimas foram todas produzidas durante a tal longa noite dos 1000 anos, de que tanto falam os renascentistas, e ainda há muito a ser dito sobre a história da arte e da literatura do período medieval. Mas por hoje é tudo, pessoal, pois dificilmente iremos conseguir resumir um século de história em alguns minutos.